Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Alisson Dutra e hoje eu trouxe uma questão polêmica para a gente poder comentar. Essa questão que eu postei no nosso perfil do Instagram gerou muita polêmica. Alguns dos comentários que nós vimos foi: essa questão ficou mal formulada ou essa questão está errada. Primeiro, é importante a gente esclarecer que essa questão que fizemos a arte aqui, ela foi retirada do caderno de provas do concurso de São Vicente, estado de São Paulo, promovido no último domingo, dia 3 de setembro, tá? Podem observar que essa é a questão 29. A questão pede o seguinte: como se denomina o plano que corta o corpo lateralmente de orelha a orelha, determinando uma porção anterior e outra posterior? Aí temos as opções: sagital, transversal, coronal e caudal. Ao dar ênfase a essa parte que corta o corpo lateralmente, a banca chamou a atenção do aluno, não só desse, mas de vários outros candidatos, inclusive dos nossos seguidores, né? Porque todo mundo pensou num plano da seguinte forma: cortando de orelha a orelha. Isso aqui seria um corte transversal. Outros observaram mais o lateralmente, principalmente dando foco no de orelha a orelha, e imaginaram um corte longitudinal separando de orelha a orelha, que seria um corte sagital. Mas olha só, turma, o ponto-chave mesmo que deveria chamar a atenção de vocês é determinando uma porção anterior e outra posterior. Observe que aqui nessa imagem eu trouxe uma ilustração de um rosto e trouxe as ilustrações ósseas, tá? Observe que aqui na imagem anterior nós temos em verde aqui atrás os ossos parietais, certo? Tem uma vista em perfil e uma vista superior também. Observe que aqui, olha, nós temos uma sutura dividindo os ossos parietais do osso frontal. Essa sutura aqui, turma, é a sutura coronal, que separa ossos parietais do osso frontal. E ela faz uma divisão anterior e posterior da estrutura. Se a gente imaginar um corte sendo feito aqui nessa região, de orelha a orelha, nós teremos um corte lateral, de uma lateral a outra, dividindo em uma porção anterior e em uma porção posterior. Portanto, o que nós temos aqui é um plano coronal. A questão postada e a questão do concurso trouxe como gabarito a letra C. Aproveitando para a gente fazer uma rápida revisão sobre os planos sagital, coronal e transversal. O plano sagital é aquele que divide a estrutura em duas laterais, direita e esquerda. Lembrando que se for exatamente ao meio, como essa imagem aqui, nós falamos que é um plano sagital mediano. Aproveito para trazer algumas outras descrições importantes, tá? Toda estrutura que está próxima ao meio, ela é denominada como uma estrutura medial. E toda estrutura que está afastada do meio é denominada uma estrutura lateral. As estruturas que estão próximas ao crânio podem ser denominadas como cranial, cefálico ou proximal. E tudo que está distal, afastado do crânio ou em direção aos pés, pode ser denominado como caudal, podálico ou distal. O plano coronal, como nós vimos, ele é o plano que irá dividir a estrutura em região anterior ou ventral e posterior ou dorsal. E por fim nós temos o transversal, que muitos também chamam de axial, que vai dividir a estrutura em região superior e inferior. Certo? Gostou deste conteúdo? Siga-nos para mais dicas e vamos juntos em busca da aprovação.